Na Rádio Bandeirantes, aqui no apito final, o Internacional encaminhou a contratação de 2 jogadores para essa sequência de temporada. 2 nomes que estavam no Bahia. O lateral esquerdo, Matheus Bahia, que esteve emprestado ao Ceará na última temporada, e o atacante Kaique, que recentemente negociou com o Corinthians, uma negociação que fracassou e até gerou certa polêmica no cenário ali no cenário paulista, mas são 2 jogadores que estão muito próximos de assinar com o Internacional. Restam alguns mínimos detalhes para a conclusão das negociações. O Matheus Bahia chega em definitivo e a informação que tenho em um primeiro momento é de um acordo por 2 anos com esse jogador de 26 anos de idade, chegando de contrato até o fim desta temporada. Já o Kaique já está em Porto Alegre e chega por empréstimo ao Internacional. Ele que tem contrato com o Bahia até o fim de 2029, chega então por empréstimo o Matheus Bahia em definitivo. 2 jogadores que devem ser anunciados, se não nas próximas horas, nos próximos dias. Certo. 12:03, tudo certo aí, Pretzel? Tudo tranquilo, Daniel. Um abraço. Aproveitar aí, meu irmão. Já começa falando sobre esses 2 nomes no Inter aí. O Kaique, base do Fluminense, pintou como fenômeno, não vingou em 2 anos. Se eu tenho o João Vitor, eu não preciso do Kaique. Essa é a minha opinião. Então, para mim, é uma contratação desnecessária, já que eu tenho na base em quem eu posso apostar. E o Matheus Bahia não é melhor que o Alisson e que o Pablo, sabe? Só tem mais experiência. Então, são contratações para encher o grupo, porque qualitativamente acho que não vão acrescentar, Daniel. E aí, senhores? Benfica, Bes, Mol, Calhau. Boa tarde. Bom, Kaique, eu faço minhas palavras do Pretzel. Eu acho que, inclusive, barra a sessão do João Vitor, né? E é um jogador que, se o Bahia tá liberando, é porque não serve pro Bahia, né? Vamos combinar. Agora, o Matheus Bahia é o seguinte. Lateral esquerdo, né? Eu não acho bom jogador. Lateral esquerdo, né? Isso. Pois é. Aí tu comprou o Ramon ano passado, né? Comprou. Perfeito, Bess. Emprestou pro Vitória da Bahia, Tinha me esquecido do Ramon. Perfeito, Bess. E aí tu vai comprar o Matheus Bahia. Cara, não faz sentido nenhum. Eu tô dizendo não faz nenhum sentido isso. Tem que investigar as contratações no Inter. Isso é uma vergonha que tá acontecendo. Tem que investigar por que o Ramon foi contratado, quem ganhou comissão, quanto que foi gasto, e ninguém diz nada. É uma farra. O Matheus Bahia é do mesmo nível do Pablo e do Alisson, só é mais velho. Ele está sendo comprado? O Matheus Bahia, sim. Não tenho valores, mas a imprensa baiana coloca 6 milhões de reais nessa negociação. Não faz nenhum sentido. Claro, isso. Num molde parcelado. Isso é 1 milhão de euros. Um detalhe que tenho em relação às conversas com pessoas do Internacional, eu acredito que o Kaique ele não chega para disputar a posição com o João Vitor. Ele chega para ser o reserva do Carboneiro. Pra E jogar o na João esquerda. Vitor é um reserva do Vitinho, mais como um ala. Tá. Então o Inter buscava Faz mais sentido. 2 dessas 3 posições, e eu coloquei já em outros momentos que o zagueiro, por exemplo, era a menor das prioridades. A lateral esquerda era a prioridade máxima, porque o Alisson perdeu espaço com o Pesolano, ficou de fora das últimas 2 relações por opção técnica, então o Inter precisava de um reserva pro Bernabé, emprestou o Ramon mais uma vez pro Vitória, e agora contrata esse jogador que negociava com o Curitiba também. O Ceará tentou renovar o empréstimo dele com o Bahia, mas o Bahia não quis estender esse vínculo e agora consegue negociá-lo de forma definitiva, e o Kaique chegando por empréstimo. Eu não lembro, cara. Honestamente, ele sabe marcar, por exemplo, que é o grande problema do Bernabé. É um lateral esquerdo mais físico e ele não tem uma característica tão acentuada como o Bernabé, um jogador muito ofensivo ou muito defensivo. Ele faz feijão com arroz. Ele marca razoavelmente bem, ele ataca razoavelmente bem, pelo menos foi assim no Ceará. A torcida do Ceará, inclusive, queria muito a permanência dele. Eu vi essa comoção nas redes sociais, não foi possível pelo rebaixamento do Ceará, principalmente. Mas é um jogador que traz um equilíbrio maior do que o Bernabé, por Eu exemplo. ainda vou esperar. O Inter te falou que o Kaique vem para jogar na esquerda? O Inter me trouxe, antes da contratação do Kaique, que buscava uma reposição para o setor de ataque. Tá, mas e para qual lado? É que o Kaique é canhoto, mas joga pela direita. É que nesse momento, e aqui Esse é o detalhe. a interpretação que eu faço é que o Carboneiro hoje é atacante. O Vitinho não é mais. Tá, mas aí é uma questão de interpretação. A gente não Perfeito, sabe. perfeito. Eu reitero aqui, o Kaique é canhoto, mas ele joga pela direita também. Ao mesmo tempo, o fato do Inter buscar um jogador de frente, e foi o que me foi passado nos bastidores, dá um indício que não é um reserva pro Vitinho. Porque o Vitinho não é mais um jogador de frente. O Vitinho hoje é uma ala junto com o Bernabé. Os atacantes que o Inter tem hoje são Alan Patrick, Carboneiro e Borré. O único que não tinha uma reposição clara era o Carboneiro.
sempre tu traz o que me foi passado nos bastidores. A tua opinião é igual a de quem te passa as coisas nos bastidores? Eu queria saber a tua opinião sobre os dois jogadores. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Mas nesse aspecto, eu recebo a informação, muitos detalhes não são passados, e a partir disso eu interpreto de uma forma que eu entendo como a mais equilibrada possível, mais imparcial Não, possível. eu acho que essa colocação é interessante, sabe por quê? Porque são coisas bem diferentes, tá? Uma coisa é tu contratar o Kaique para jogar pela direita, porque aí automaticamente tu vai barrar o João Vitor. O João Vitor vai, em termos de hierarquia, descer uma posição. Agora, se ele vem para ser o reserva do Carboneiro, aí a história é diferente. Porque eu explico um pouco mais do meu raciocínio. Por No isso jogo que eu contra o quero, Atlético por isso que eu Paranaense, quero saber mais. E isso só o tempo vai nos permitir de que maneira se pretende utilizar o Kaique no time. no jogo contra o Atlético Paranaense, o Pesolano preserva o Carboneiro. E ele coloca o Tabata e o Alan Patrick. Sim. E eu pergunto a ele sobre o João Vitor jogar naquela posição, e ele deixa muito claro que ele não entende o João Vitor como uma reposição ao Carboneiro. Ele até faz uma careta pra mim quando eu cito o nome do João Vitor, entendendo que não fazia muito sentido. A partir deste ponto, tive uma conversa posterior com uma fonte do Internacional que tenho nos bastidores, Sim. e isso me foi passado do desejo por um jogador de lado. Então o Kaique hoje, ele chega para uma função que não existe hoje, que é a reserva imediata do Carboneiro. O Inter colocou em determinado momento o Tabata, colocou o Alan Patrick, mas das características do jogador canhoto. mais canhoto. Ele é canhoto. O Alex já jogou ali, por exemplo, mas no jogo contra o São Luís, ele joga como Alan Patrick e o Tabata joga como Carboneiro. É que o futebol mudou tanto que a gente até estranha um canhoto jogando pelo lado esquerdo, né? Pois Sim. é. Mas a normalidade agora do futebol é justamente o canhoto atuando pela direita para abrir É o espaço. invertido, né? Isso. Né? É. Mas- Por isso que tu Ouvinte estranha. premiado, É. Cariel. Mas, ô Pretzel, até Por só isso pra que- por isso finalizar que a nesse gente sentido, estranha. a minha opinião era parecida com a tua em relação ao João Vitor, por exemplo, mas conversando com as pessoas do Inter, foi alterada, porque eu Aí posso querer direção uma do coisa. Inter, a direção do Inter te convenceu que é um bom negócio. A mim não convence. Não, eu não tô dizendo que é um bom negócio. Eu até acho que o Kaique, aí agora partindo pra opinião, o Kaique pra ser uma reposição ao Carboneiro é um bom negócio, porque ele tem potencial, ele até o não acerto dele com o Corinthians gerou uma O revolta Bess grande. matou a questão, Mol. Se o Rogério não quis o menino, e ele já tá lá há mais de um ano, aí matou a questão, Bess. Olha, As coisas me preocupam, cara, porque o Inter precisa de grupo sim, mas eu não sei se Kaique e Matheus Bahia realmente fazem diferença. Eu vou discordar dos amigos. O Matheus Bahia eu não acho boa contratação. Tô falando antes. Daqui a Caiu pouco com o cara Ceará no joga lá. passado, né? Vou ser o primeiro a reconhecer se ele for bem. Sobre o Matheus Bahia, eu tô muito alinhado contigo também, Daniel. Pra mim é um jogador que não chega pra disputar posição e acho que o Inter precisa de um lateral esquerdo pra ser uma sombra do Bernabé. Perfeito, ele vem tá? apenas para ser reserva. Isso, pra Uma complementar o coisa é grupo. tu, E cara acho que com não é esse o perspectiva de perfil que o titularidade. Inter precisava dentro do seu plantel. Matheus Bahia, pra mim, é insuficiente e concordo também com o Xandão. Se for pra contratar o Matheus Bahia, aposta em quem tu tem na base. O Alisson, por exemplo, que também é um mistério porque está sobrando, inclusive, da lista de relacionados. Não ficou no banco. Agora eu vou Questão discordar. técnica, Agora eu vou discordar de você sobre o Kaique. Pra mim é uma boa contratação do Inter, tá? Porque o Kaique surge muito bem no Sobre o Kaique eu vou deixar uma incógnita, tá? Vou deixar uma interrogação, porque justamente pelo que tu vai falar. O Kaique, o Xandão também falou isso, ele surge muito bem no Fluminense, com uma projeção muito interessante. Depois é vendido. Verdade que no Bahia não teve espaço e não sabemos o porquê, se foi uma questão técnica ou por outros elementos. Eu, muitas vezes, vendo o Bahia jogar, eu me perguntava por que o Kaique não recebia oportunidades. Me lembro o Kaique, esse jogador, também atuando na direita, pé trocado e não pela Sabe esquerda. pra quem que o Kaique perdeu o lugar, ô Calhau? Pra Tá, Ademir? Ademir? Por Kike Oliveira. Que fez gol, inclusive, Que fez gol, é no verdade. último jogo contra o O Fluminense. Kiki tá Mas muito tem bem entrado lá, viu? Mas ano passado ele já não atuou muito, né, Xandão? Mas é isso que eu tô te dizendo. Então tu tá trazendo o argumento, não tem problema, que tu acha favorável, mas aí tu volta atrás e tu vê que o menino é insuficiente. Não, mas Porque eu- se o Rogério não aproveita ele num elenco onde ele joga pra frente, tu vê o Bahia jogando, é o tipo que joga pra frente. Sim. Precisa de um menino desse. Ele não consegue jogar no Bahia. Aí chega o Kike Oliveira, que praticamente não jogou no Grêmio e ocupa a posição dele. Então eu concordo com o Bess. É desnecessário, ele tá em baixa.
trazê-lo para o Inter, tu impede a molecada da base. Não tem sentido nenhum essa contratação para ele. Tudo bem, se ele chegar a arrebentar, ok. Não tem problema, faz parte do futebol, mas não, eu não acredito que vai acontecer isso. Aí que eu discordo de ti, Xandão. Por quê? Pra mim, o Kaique, ele, dentro das alternativas do Bahia, e a gente precisa aqui diferenciar. O Inter é muito superior como instituição do que o Bahia, mas o cenário atual impõe que o Bahia tem um poderio financeiro muito maior do que o do Inter. Tanto que o Inter perdeu contratações pro Bahia recentemente. Jean Lucas, por e exemplo. o Everton Ribeiro. Exato. O Inter não conseguiu pagar o que o Bahia pagou. Perfeito. A Bahia hoje Então, é outra realidade. É outra realidade. Pro aspecto, pro contexto do Inter, pra mim é uma contratação, sim, interessante, de risco baixo. Ele vem por empréstimo, né, Mal? O Kaique, sim. Qual o risco que tu vai ter? Se ele der certo neste ano, em 2026, tu vai lá e tem uma opção de compra. Se não der certo, beleza, tchau. Pra mim é uma boa contratação, sim. E pra mim o Kaique, ele chega também pra agregar. Eu gosto dessa contratação. Eu penso, e aqui eu coloco, a gente consegue formatar um time reserva do Inter competitivo com o João Vitor, com o Alex e com o Kaique, sem o Bruno Tabata. Com um jogador que chega com características parecidas com o Carboneiro, que o Inter não tem hoje, e que é extremamente difícil encontrar no mercado. Com o Kaique no time, por exemplo, ele pode colocar um time que tenha o Vitinho de um lado, sem o Carboneiro, o Alan Patrick, o Kaique e o Borré. O Matheus Bahia, por exemplo, é um jogador que não permanece no Bahia por quê? Porque o lateral titular é o Luciano Juba, que fez uma ótima temporada no ano passado, e o reserva é o Iago, que é um lateral superior. Se o Inter pudesse, outro jogador que o Inter tentou e perdeu pro Bahia. Então o Matheus Bahia, ele tem boas temporadas pelo Ceará. Reforço, a torcida queria a permanência dele, o Ceará tentou a permanência dele e não conseguiu. Então é um jogador que vem de anos bons recentes, tem 26 anos de idade e chega pra composição de grupo. Ele vem de Raul temporadas foi bem melhores no do que o Ceará Ramon, também. por exemplo, no Cuiabá, quando o Inter contratou. Pedro Raul foi bem no Ceará também. Sim, foi bem, mas o Pedro Raul... E não serve pro Inter, cara. Então, não, esse teu argumento foi bem no Ceará. O Ceará caiu. É que o Ceará caiu, mas o Inter também quase caiu. E o fato do Inter quase ter caído e não ter caído por conta de um milagre faz que os jogadores do Inter não sejam qualificados? Então eu discordo. A O questão não é Inter essa, não quase tem caiu, nem por isso o sentido. Bruno Gomes não é um ótimo jogador. O Inter não pode torrar dinheiro. Tu gastar dinheiro no Matheus Bahia é proibitivo pro orçamento atual do Inter. Lamentável isso aí. É que a gente precisa entender qual é o molde. A gente percebe que nos últimos anos todas as negociações elas vêm de forma extremamente parcelada. O Carboneiro vem por 4 milhões de Sim, mas tu dólares. tem que pagar, né? É Perfeito, parcelado, mas tu mas tem é que pagar, dentro da ninguém vem de realidade graça. financeira. O Inter tá contratando um jogador jovem, Thiago Maia era parcelado e não foi pago. mas é que o É Thiago isso Maia foi Daniel um tá valor dizendo. exagerado também, né? O Thiago Maia foram 16 milhões de reais, 20 milhões de reais, não me Não, recordo mas agora. é assim, ó, não é porque tu parcela que tu não paga, velho. Mas uma coisa é tu parcelar um valor exagerado. Outra coisa é tu parcelar um valor de 6 milhões de reais. Claro. É algo justo para um jogador que jogou quase 50 jogos nos últimos 2 anos, teve boas atuações pelo Ceará e chega como um lateral esquerdo reserva. É difícil, o Inter contratou jogadores por empréstimo, porque a realidade é difícil. O Inter tá contratando um jogador que nos últimos 2 anos teve temporadas razoáveis. Então eu entendo como contratações justas, não ótimas contratações. O Kaique é uma aposta e o Matheus Bahia é um jogador razoável. Para a composição de grupo eu acho válido. O que fica é que o técnico do Inter avaliou que tá faltando um jogador para a posição. Isso é o que fica, né? Exatamente. Ele tem o dia a dia. Então, na visão dele, Mas Pra o- mim, não o deu certo. Alisson, né, não tem treinado bem, pelo jeito, né? claro. Por isso que eu insisto nessa Ele questão foi do mal dia a contra o dia. Caxias e aí o treinador arquivou também. O treinador ele é bem duro nesse sentido. Né? Tem, tem um jogo contra o Caxias, mas pode haver também os treinamentos, né? Não Daqui foi a bem pouco no jogo, não ele tá- tira. O que tá claro é que, de repente, também o dia a dia dele não tá É isso. indicando uma... Contra o Caxias, logo, acho que 8 minutos, se não me engano, ele leva um drible do Esquilo, atacante do Caxias, e o Antony salva. Esse foi ali que começou Uma a coisa é tu ter... Não dá pra também, né, comprometer o menino. estigmatizar por um lance, mas Não, eu tô, claro que eu tô não, me pegando claro que mais, acho que é no dia a dia, isso aí. não deve estar sendo Isso aí, bom. Benfica. Uma coisa A é gente tu não ter vê, a né? avaliação do elenco da necessidade de incorporar um novo lateral esquerdo, e nisso eu concordo totalmente com a direção e também com o Pesolano. Mas outra coisa é o nome que tu vai contratar, né? Do Matheus Bahia, que, novamente, não chega dentro do status que o Inter precisava. O Inter precisa de um lateral esquerdo com capacidade de ser titular, gente. Aqui eu bato nessa tecla. O Bernabé é insuficiente pra ali.
O Bernabé, ele vem enfrentando muitos problemas. Em muitos jogos, vem comprometendo sim. O Inter precisava de um lateral esquerdo para ser titular.